E aí pessoal, tudo bem? Vamos retomar o nosso canal? E nessa retomada eu vou falar um pouquinho sobre pré-história, né? Iniciando já, para a gente não perder muito tempo, a gente vai falar a partir de uma visão científica, né? Que é conhecida também como evolucionismo. Não desmerecendo, né, nenhuma versão religiosa ou visão religiosa sobre o assunto, que é o criacionismo, mas tentaremos entender como as sociedades humanas se desenvolveram, né, nesse período que, para muitos autores, né, ser chamado dessa forma pré-história é uma forma preconceituosa de entendê-lo, mas vamos buscar algumas informações sobre o seu funcionamento. A pré-história pode ser dividida em dois grandes períodos: o período paleolítico, a primeira fase, e a mais longa, né, aproximadamente de 200 mil a.C. até algo em torno de 10 mil a.C., onde os agrupamentos humanos sobreviviam de diferentes maneiras em diferentes locais, mas com algumas características gerais, né? Normalmente eram grupos nômades, que vão ser nômades justamente porque precisam buscar alimentos, sobreviviam da caça e da coleta, né? E isso leva à necessidade de buscar novos territórios a cada momento para garantir a sobrevivência do grupo. A utilização de instrumentos rudimentares, né, como armas, machados, lanças de rocha, de madeira, mas ainda de forma muito simples. Por isso esse período, inclusive, pode ser conhecido também como a Pedra Lascada. O que nos caracteriza como humanos? Uma das características, por exemplo, é a preocupação com aqueles membros do grupo que morrem, né? E durante esse período, identificamos já ritos funerários, culto a mortos, isso através da própria pesquisa arqueológica. E um outro aspecto importante do período paleolítico é a divisão sexual do trabalho, que significa que homens tinham uma função e mulheres tinham a sua função também dentro do grupo, né? Mas funções relacionadas principalmente com características físicas, né? Já que havia necessidade de defesa, de proteção do grupo como um todo, da caça, e as mulheres cuidando da alimentação, das crianças, né, da coleta de frutos e alimentos que pudessem estar ao alcance, né, daquele grupo na região em que eles estavam. Passando um pouquinho, a gente pode ver uma pintura rupestre, que é uma característica desse período, pinturas que representam, né, vários aspectos, como, por exemplo, a crença de que o animal representado poderia ser caçado novamente, ou seja, que essa caça nunca acabaria. Alguns autores acreditam também que tinha uma função didática de ensinar os mais jovens como se posicionar e o que caçar e como caçar. Essas pinturas são encontradas em todos os lugares, na África, na Ásia, na Europa, na América, e são uma das mais importantes fontes, né, de informações sobre a vida dos seres humanos durante o período paleolítico. Aqui nós temos uma outra representação dessas pinturas e ponta de uma lança, né, utilizada com a ponta de pedra, né, utilizada na caça por essas comunidades humanas. Outro elemento importante para esses grupos foi o controle sobre o fogo, né? O homem não inventou o fogo, mas ele passou a utilizar o fogo para melhorar a sua alimentação, para se aquecer em algumas regiões, para afastar inimigos ou até mesmo animais que pudessem atacá-los, né? Então, o controle sobre o fogo é fundamental, né, para a sobrevivência da nossa espécie. Uma observação: quem tiver interesse pode buscar um filme chamado A Guerra do Fogo, que vai trazer mais alguns elementos sobre esse importante meio, né, instrumento que permitia a sobrevivência e até mesmo uma melhor condição de vida e alimentação para os nossos ancestrais. Uma outra característica desse período, né, que envolve-se diretamente com elementos ligados a crenças, até mesmo o início de um sentimento religioso, são estatuetas como essa, né, a Vênus de Willendorf, datada entre 24 e 22 mil a.C., que representa essa ideia da fertilidade, né? Então, ela se encaixa aí no final do período paleolítico, mas é uma representação, né, dessas crenças que os grupos humanos acabam desenvolvendo nesse período. E foi durante o Paleolítico que muito provavelmente grupos humanos cruzaram o Estreito de Bering, que vocês podem ver aí no mapa, que separa, né, atualmente a Rússia do Alasca, e permitiu então a chegada de homens à América, né? Existem teorias como a da arqueóloga Neide Guidon, que apresentam também outras perspectivas sobre a ocupação do continente americano. Mas a teoria do Estreito de Bering é ainda muito aceita, inclusive comprovada, né, por pesquisas arqueológicas.
O segundo grande período da pré-história é o Neolítico, e uma mudança importante a gente começa a observar nessa imagem, né? A construção de abrigos, diferentemente do que acontecia no Paleolítico, quando eu usava abrigos naturais, entradas de cavernas, cabanas, feitas de formas mais rudimentares, né? No Neolítico eu tenho a existência de moradias construídas com mais eficiência, a domesticação de animais e principalmente a produção de alimentos. Inclusive, uma característica do Neolítico, né, vai ser o que ficou conhecido como a Revolução Agrícola, que foi a capacidade de produzir alimentos em grande escala. E isso vai permitir que o ser humano desenvolva outras características, como o artesanato e a produção de cerâmica, a produção de tecidos, tempo para produzir armamentos e instrumentos mais sofisticados, por isso o Neolítico pode ser chamado de pedra polida, né, criação de animais, o pastoreio, enfim. O ser humano começa a desenvolver uma nova forma de organização a partir também de uma mudança no seu cotidiano. Ele se torna sedentário, não é mais nômade precisando correr, né, atrás de alimento a todo momento. Aí a gente tem alguns exemplos, né, de instrumentos e de vasos e cerâmica produzidos nesse período neolítico. E nessa representação, né, de uma vida sedentária, a gente começa a perceber uma mudança também importante. Deixa de existir uma divisão sexual do trabalho para termos uma divisão social, podemos chamar assim, do trabalho, com pessoas desempenhando diferentes funções em diferentes momentos, né? Então eu tenho uma sociedade que vai se tornando cada vez mais complexa. E no final do período neolítico, temos o que é conhecida como a Idade dos Metais. Alguns grupos começam a desenvolver técnicas de metalurgia, e essas técnicas de metalurgia vão permitir, claro, que esses grupos sofistiquem a sua produção agrícola, produzam armas com mais eficiência, né, instrumentos para a guerra, e isso vai permitir que eles controlem outros grupos. E isso, né, vai marcar também a transição para o que nós chamamos de história, ou seja, quando o homem desenvolveu a escrita, com uma sociedade que vai se tornando cada vez mais complexa, hierarquizada, com instrumentos novos surgindo, como a roda, o barco à vela, e inclusive, né, a submissão de alguns grupos sobre outros, que vai consolidar, né, a escravidão como uma das formas de produção. Então essas foram as principais informações sobre esse período da pré-história. Espero que possa ajudar a todos aí nos seus estudos. Até mais!